ler o livro O Fim da Escuridão, com Robson Pinheiro. E eu fiquei meditando sobre esses grupos, tá? Você falou que a partir de 89 começou todo um processo de renovação planetária, né? E ele foi um pouco mais atrás. Ele falou que esse processo começou justamente em 1914, com o advento da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, eu fiquei imaginando diversos grupos, inclusive ele fala abertamente em seres extraterrestres. Nessa intervenção, né, energética no planeta. Você tem alguma informação a respeito disso? Vejam bem, sobre diversos assuntos que estão sendo jogados na Terra, na hora em que você soma tudo que está sendo dito sobre ele, é que a gente se aproxima da verdade. Né? Então, a princípio mesmo, informações contraditórias de médio A para médio B, elas aparentam ser contraditórias, mas no fundo é a mesma coisa. Os livros de Robson são muito sérios, devem ser lidos e refletidos, na minha opinião, por todo mundo. Mas assim, em palestras anteriores, eu disse, a pedido dos mentores espirituais, que, na verdade, o processo de exílio de individualidades espirituais que não mais tinham como encarnar na Terra, pois já haviam tido todas as oportunidades de aprendizado esgotadas. Afinal de contas, todos os espíritos que estão vinculados ao progresso terreno já encarnaram na Terra centenas, milhares de vezes. Todos os nossos espíritos, ou cada um dos nossos espíritos já foi muito bonito, muito feio, muito rico, muito pobre, já foi rei, já foi escravo. Todos nós já cursamos todas as matérias do currículo previsto para o aprendizado da condição humana terrena. E qual o problema? O problema é que ao longo de toda a história da humanidade, os espíritos que iam se dando mal ao longo das vidas, no sentido de contrair débitos espirituais, iam sendo agrupados em regiões da espiritualidade, e esse mecanismo sempre existiu. Mas jamais havia existido um mecanismo que libertasse esses espíritos dessa condição. Então, somente quando Kardec codificou o fluxo de comunicação entre vivos e mortos, tá? Através da revelação espírita, quando as primeiras reuniões espíritas começaram a ocorrer no sentido de dar guarida, de dar apoio, de servirem como instrumento para que esses espíritos pudessem sair dessas regiões umbralinas, serem atendidos através da incorporação mediúnica, pois na hora em que o espírito incorpora no médium, ele recebe a energia do médium e fica mais suscetível de receber esclarecimentos, passes, orientações, e daqui ele é retirado já numa outra situação e direcionado para as casas de recuperação da espiritualidade, ou já é levado para certas prisões espirituais para aguardar o momento do exílio. Essa é a verdade. Então esse processo não começou em 1914, nem em 1989, como eu disse. Começou, na verdade, com o surgimento do Espiritismo. Só que os nossos irmãos extraterrenos começaram a participar desse processo num nível de tecnologia que a gente nem imagina. Por quê? Porque o número de espíritos vinculados ao sofrimento é tão grande em torno do orbe Terra, que as próprias forças das equipes espirituais não são suficientes para disso tudo cuidar. E o pior, a maioria desses espíritos estão no estágio intermediário entre a materialidade e o nível primário limpo da espiritualidade,
E esses espíritos não conseguem nem pegar nos espíritos doentes, e nem os espíritos doentes conseguem nem enxergar os espíritos enfermeiros médicos que os ajudam. Então teve que vir uma tecnologia extraterrena para, através de campos vibratórios que são produzidos por computadores, certas realidades virtuais foram criadas e trabalhadores se projetaram nela, e através do intercâmbio dessas realidades virtuais é que esses espíritos foram retirados. Como? Imagine uma nave que dá, assim, umas 10 cidades de Natal dentro dela. Uma nave só com macas. Imaginem uma nave hospital. Foi desse jeito. Só que não existem muitas naves dessas. Essas foram adaptadas para ajudar a turma da Terra. Então, tem espírito que sai aqui da Terra para não mais nascer aqui, no processo de exílio espiritual, que eles saem em comboio espiritual. Mas tem outros cuja vibração é tão complicada que só sai com a ajuda do concurso de uma tecnologia extraterrena. Isso está ocorrendo a partir da espiritualidade. O que houve em 1989 é que desde 1989 foi demarcado um momento de que a partir daquele instante, quem fosse, entre aspas, desencarnante, já saberia de pronto a sua situação, no sentido de ou permanece aqui na Terra para reencarnar num planeta regenerado, onde não mais espíritos doentes estarão encarnando, ou já sabe que, amigo, você já teve todas as oportunidades, ou desculpa, você vai ficar aqui nessa prisãozinha e daqui a pouco você vai exilado, porque você agora vai tentar aprender lá naquele planeta que aqui você não conseguiu. E se você permanecer aqui, você está atrapalhando o progresso da maioria. Então, o problema é seríssimo. E o pior, os amigos espirituais, na época, me pediram para dizer que esse processo começou em 1989. Qual processo que começou em 1999? Não é o do exílio. O exílio começou na época do surgimento espiritual, do surgimento da revelação espírita. O processo de quem desencarna já recebe o seu bilhete azul ou vermelho, vamos dizer assim. E ele iria durar até aproximadamente 2050. Aí alguém vai se perguntar, mas por que 2050 e não 2020? Muito simples. A quantidade de espíritos negativos, que mesmo com todos os exílios que já ocorreram, mas que ainda estão perambulando por aí, é tão grande que, de acordo com o que se é possível fazer, seja via comboio espiritual ou via retirada de nave, com as forças que se dispõem, e esse trabalho vai até no mínimo o ano 2045, só pela quantidade de espíritos problemáticos que tem hoje nesses níveis. Se aumentar, aí passa para 2052, 2050. 2050 é uma previsão. Então não é porque alguém achou bonita essa marca, ou essa data e marcou. Não. Isso é um levantamento que, de acordo com a capacidade que a espiritualidade trabalhadora, vinculada às hostes extraterrenas, vinculadas a Jesus e a Javé e a Shiva, ou seja, saiba, o conjunto dessa turma trabalhando, tentando tirar da Terra esses espíritos, é uma quantidade tão grande de espíritos que vai precisar de no mínimo ainda 40 anos. Isso se a situação não complicar. Respondi sua pergunta?